Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E no podcast de hoje, nós vamos conversar com o professor Rafael Sanabio, da Nova Acrópole de São Paulo, e dar continuidade à palestra em vídeo feita por ele através do nosso canal no YouTube Filosofia para Tempos de Crise, respondendo perguntas daqueles que participaram da nossa transmissão online. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo. Olá, Pedro. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui no podcast da Nova Acrópole. Rafael, nessa palestra você trouxe alguns elementos que a filosofia à maneira clássica nos ajuda a perceber, principalmente nesses momentos de crise. Alguns desses elementos falam um pouquinho da condição humana de passar por esses movimentos, né? Essas ondas que vão e vêm ao longo da história, mas o ser humano continua e continua, talvez por sua atemporalidade, e por perceber isso em si mesmo. E uma das questões, e a ideia do nosso podcast de hoje complementar o tema e trazer algumas perguntas, principalmente de quem assistiu à palestra. Uma das questões que você apontou é a necessidade de que, para que passemos de momentos de crise, tenhamos ideias mais altas que nos ajudem a olhar para cima e para o alto e não só para os lados. E essa é também, nesse sentido, vai a pergunta da Letterby Case, que enviou durante a apresentação ao vivo. Então, ela pergunta, você acha possível ter essa firmeza de ideais e propósitos mesmo diante a mudanças internas? Então, gostaria de unir aí as duas perguntas, Rafael. Bacana, Pedro. Bem, olha, primeiro eu acho que seria importante a gente entender isso do ideal, né? Quando nós falamos sobre isso foi até exposto também na apresentação, que está lá no nosso canal do YouTube. O ideal, ele é uma referência, né? Ele é uma referência de algo a se atingir, uma meta. E o grande ponto é justamente termos clareza de quais são essas metas, o que queremos atingir, né? E termos clareza das metas mais elevadas, justamente. Por isso, eu penso que não é possível que a gente persiga uma vida, né, permeada por um ideal sem mudanças internas, né? Com certeza haverão mudanças internas. Porque se nós não tivéssemos essas mudanças, nós seríamos sempre os mesmos. E o ideal, ele existe em nossas vidas justamente para que sejamos melhores, né? Para que cada vez nós estejamos mais próximos desta meta, né? O problema talvez é acreditar que as mudanças externas que vão nos levar, né, para uma mudança interna, e talvez isso não necessariamente seja correto, né? Não é uma mudança de postura fora que necessariamente nos leva a nos aproximarmos deste ideal, né, de uma vida mais próxima daquilo que nós entendemos ser o nosso caminho, né, nossa finalidade máxima de vida. Então, a mudança interna, ela é necessária e saudável, porque ela justamente nos faz avançar. E aí está a necessidade de termos ideais, porque é de onde nós tiramos as inspirações, as referências, né, para essa caminhada e para que sejamos cada vez melhores e não nos contentarmos, né, a permanecermos no mesmo local onde nós já estamos. Agora, esse é o ponto, porque qualquer mudança, a questão da mudança, a crise é um ponto de mudança, né, seja interna ou externa, eu penso que ela é válida quando ela tem um direcionamento. Porque a mudança pela mudança vai nos levar para onde? Não necessariamente para algo melhor. Então, por isso, falamos tanto aí nessa apresentação da importância da clareza dos ideais, né? Porque precisamos nos transformar continuamente, o mundo pede isso, as crises demonstram essa necessidade, agora precisamos saber para onde ir, né? E aí que vem essa importância de termos, né, um ideal em nossas vidas. A Letterby Case, ela completa essa pergunta. Devemos, então, aceitar que a mudança é uma constante também internamente, e eu complemento. Você falou, né? Não necessariamente mudar nos fará melhor, mas
entender que a mudança faz parte do nosso processo de aprendizado pode nos ajudar a mudar para melhor, né? Com certeza. A questão é que a mudança ela gera um conflito, né? A mudança ela gera dor, né? Porque ela quer dizer abandonar certos comportamentos, certas práticas, certos pontos de vista, né? Que nem sempre a gente está disposto a fazer esse movimento interno, né? Mas é fundamental. Sem esse tipo de postura, não é possível que a gente possa se tornar melhor, né, com o tempo. Então, a mudança interna é constante. Eu penso que o ser humano ele não está acabado, né? Talvez um sábio, né, ele possa ser uma referência de um ser humano íntegro, mas enquanto nós temos algo a aprender, a desenvolver, né, é necessário mudar, né? E resistir à mudança nos causa muito sofrimento, muita dor, porque a história nos demonstra que as coisas não são estáticas. A natureza também nos demonstra isso. Tudo tem o seu movimento, né? Muito importante, penso eu, saber fluir com esse movimento, né? Não ficar estancado e com isso, com essa rigidez, poder se partir, né? O Flávio Stefani, Rafael, ele pergunta sobre os exemplos de afastamento e intolerância nesses tempos, e ele pergunta se isso se dá por algum motivo específico no ser humano. Eu aproveito para completar com a ideia final que você terminou de responder. Muito da nossa rigidez nos leva a certas reatividades, né? Então, quando temos uma ideia muito pronta das coisas, muitas vezes reagimos para tentar atender aquelas expectativas que temos. Então, perceber a mudança também pode nos ajudar a ser menos intolerante e ser mais agregador, né? Com certeza, Pedro. Eu não acredito que o ser humano ele seja, né, por natureza, conflitivo, né, um com o outro. Isso os grandes filósofos de todos os tempos já falaram e demonstraram que nós temos uma necessidade, né, de nos comunicarmos e de nos associarmos. Né? Uma associação é uma comunhão para um bem comum, né? Então, é difícil imaginar que a gente tenha, por natureza, né, o conflito de um com o outro. Né? Talvez isso ocorra muito por uma má compreensão, né, e uma dificuldade de relação, de convivência. E, claro, um momento difícil, um momento especial, como esse que a gente vive, delicado e crítico, ele vai exigir de nós, né, uma consciência de integração muito maior, né? E sem saber, se não tivermos ferramentas adequadas, né, um pouco de autoconhecimento e também do próximo e do que está acontecendo, a chance de cairmos, né, em estados assim animalescos até, né, bestiais, né, de separatividade é muito grande. Mas volto a insistir que penso que isso é uma falta de compreensão, uma ignorância, né, e não uma natureza humana de destruição, né? A crise ela tem uma característica, né, que como são mudanças profundas e repentinas, ela nos tira daquela aparente segurança que tínhamos até então e nos faz enxergar que na verdade não tínhamos segurança nenhuma, porque estávamos, né, depositando nossas fichas em formas vazias muitas vezes, né? E quando isso é derrubado, o que sobra? De novo, recordo aqui a apresentação que fizemos. Se não tivermos esses valores permanentes, né, esses princípios para nortear a nossa vida, ou melhor, para assegurar, né, o ponto onde estamos, as chances de cairmos, né, em formas vazias, destrutivas e separativistas, né, são muito grandes. Né? Quando as coisas se invertem, quando os sistemas param de funcionar, quando a crise demonstra, né, a sua força, né, eu penso que é nesse momento que a gente deve segurar aí nesses princípios mais fundamentais. E a falta de ter princípios, assim como a falta de ter finalidades ou ideais, certamente tem causado no mundo grande desconcerto, muita violência, intolerância, né? Um mal do nosso tempo, realmente. A Olga Laurino, ela completa
ainda nessa ideia sobre um ideal, ela pergunta, na verdade: "Está correto dizer que a busca por um ideal de vida passa necessariamente primeiro pelo nosso autoconhecimento?" Você falou um pouquinho nessa resposta sobre o autoconhecimento, mas é importante que a gente reconheça a nós mesmos para saber pelo que vamos lutar, né. Quais ideias nós vamos defender e como nós podemos fazer isso? Com certeza, Pedro. Eu penso que isso, na verdade, é a pedra fundamental, né? Agora, se vem primeiro o autoconhecimento da busca pelo ideal, eu penso que é concomitante, né? Acho que dificilmente alguém atingiria, né, um estado de autorrealização plena, né, enquanto conhecer-se a si mesmo totalmente, para então ter um ideal. Na verdade, acho que é uma coisa, ela alimenta a outra. É porque temos um ideal que nos conhecemos melhor, e porque nos conhecemos melhor, também teremos mais clareza do nosso próprio ideal. Então, é uma questão muito mais de né? Ou seja, de uma coisa com a outra do que uma coisa ou outra. Então, esse caminho filosófico, ele tem esses dois sentidos, né? Esse que vai no seu reconhecimento de sua identidade, das suas convicções, e justamente nesse processo amadurecemos também o nosso próprio caminho, né? E os nossos próprios passos. É uma coisa integral, né? Isso talvez para uma mentalidade, né, um pouco mais, talvez até própria do nosso tempo, né? A gente tem uma tendência de separar as coisas de isso é isso, aquilo é o outro, mas utilizando uma concepção, né, um pouco mais integradora de ver o ser humano e a vida, a gente pode juntar as duas coisas muito bem. Eu conheço a mim mesmo e assim também conheço para onde vou e de onde vim e tudo mais. E também a gente pode conhecer aos demais, e isso tem uma relação direta aqui com a pergunta do Cássio Veríssimo. Sobre aquilo que governamos, pode ser aplicado também àquelas pessoas que estão à nossa volta sempre, no nosso cotidiano? Por que é válido entrar em debates que se tornam irracionais rapidamente? Há que haver uma avaliação, né, Rafael, de como o outro se comporta, quem é o outro, por que eu estou me relacionando com o outro. Isso tem uma relação direta com o que você acabou de falar, né? Como nos fala o primeiro diretor da Nova Acrópole, fundador, o professor Jorge Ângelo Vraga, a convivência é uma arte, né? E é uma arte e uma necessidade, né? Nós não teríamos chegado no ponto em que estamos, né, com todo o desenvolvimento da civilização e da cultura que temos hoje, se não fosse pela interação, né? E diria até que pela boa interação, por mais que a história também esteja recheada de momentos de disputas, de desafios, né, de conflitos. Mas o que nos faz permanecer, né, é a nossa a conjunção, né, a nossa boa relação. Então, a relação com o outro, ela não é uma opção, né? Uma possibilidade, é uma necessidade, né? Termos o conhecimento de como desenvolver isso. Com relação ao governo dos demais, que coloca aí a pergunta do Cássio, eu penso que a primeira coisa é o foco de governo que tenhamos que ter de nós mesmos, né? E se a nossa ação ela chega a ser um exemplo, né, chega a ser algum tipo de possibilidade para o outro, melhor ainda. Acho que aí estaremos fazendo um trabalho de sociedade muito interessante, porque nós temos sim um compromisso com os demais, com aqueles que, né, estão ao nosso redor. Mas, principalmente, analisarmos, né, com muita dureza, no bom sentido, né, não rigidez, mas firmeza de caráter, né, os nossos atos, os nossos ideais, né? Porque seria muito egoísta da nossa parte que a gente quisesse que outras pessoas vivessem os nossos ideais, né? Por mais que possamos falar de um ideal humano, de um ideal da humanidade, como, por exemplo, a ideia da fraternidade, né? Isso não é algo particular de alguém, mas isso é um ideal que nutre a todo ser humano, pode nutrir a todo ser humano, mas a via de realização disso é algo muito individual, né? Então, eu querer que outros sirvam ou vivam, né, esses ideais da mesma forma que eu, né, isso já cairia para o lado do egoísmo, né, e da imposição, que inclusive penso que é fonte de grandes crises no mundo hoje, né?
Agora, se a minha expressão de vida ela serve como um exemplo, né, justamente como essa opção, essa oportunidade, né, uma possibilidade para que outros enxerguem também uma via própria de canalização disso, de realização disso, perfeito. Né, porque também considero que seja muito comum a vida permeada por um ideal. Isso não é uma exceção à regra, muito pelo contrário. Né? Ter um sentido é algo até um pouco óbvio. O que na natureza, né, o que no universo não tem um sentido? Todas as coisas caminham para algum lugar e o ser humano também deveria. Então, o ser humano tem ideais, né, só que talvez tenha esquecido deles. Né? Talvez seus ideais muitas vezes estejam focados em coisas um pouco materiais demais, quem sabe. Né? E isso tenha causado tantos problemas também. Né? Agora, quando esse ser humano que é nutrido por ideais, né, pode enxergar, né, um caminho, uma chance de vivenciar isso, esses ideais mais elevados, ideais da alma, eu penso que isso talvez seja o melhor que a gente possa fazer para o mundo hoje. Né? Porque se entrarmos aí numa concepção de impor, né, certas regras, né, certas, enfim, ideias que nós concebemos, eu acho que a gente caminha mais para a tirania do que propriamente para uma fraternidade. Em alguma medida você também já tocou na pergunta do Nelson de Souza, que é sobre, seres humanos que nos governam. Então ele diz: "Estamos vivendo uma carência pandemônica de grandes seres humanos para governar nossas vidas na sociedade. O que fazer para mudar este quadro de uma forma muito prática?" Realmente, nós temos hoje muitas crises ao mesmo tempo. Né? Por isso, toda essa questão da saúde que nós estamos vivendo, isso não é um caso isolado. Né? Isso, na verdade, quem sabe, até um subproduto de outras crises mais políticas, né? Econômicas, de muitas ordens. E dentro dessa realidade de crises, desse mundo de crises, muitas coisas estão para além da nossa capacidade, né? de uma resolução imediata. Né? Mas existem outras coisas que nós governamos, cada um governa. E sobre essas coisas que cada um pode governar, essas sim nós podemos agir. E penso que devemos agir. O interessante é que esse tema, né, de uma busca por finalidade, de um sentido, de um ideal, né, inclusive por trás até de uma sociedade, não só de forma individual, esse é um tema que muitos sábios, muitos filósofos abordaram, né, ao longo da história e trouxeram soluções, penso eu, que muito práticas, né, de como experimentar isso. Né? E da minha perspectiva, eu penso que o melhor que nós podemos fazer é sermos um exemplo, né? Sermos um exemplo daquilo que queremos ver no mundo. Essa é a maneira, né, mais útil, talvez, e talvez até mais eficaz, quem sabe. A história ela tem os seus movimentos, né, e nos impacta muito saber que as coisas, às vezes, elas caminham para uma direção muito desagradável, né, muito ruim, muito crítica. Mas ela se renova, né? Ela também dá o seu exemplo, a história dá o seu exemplo de renovação contínua. E as tantas crises do passado, políticas, econômicas, né, de saúde e muitas outras, elas só reforçam que as crises são passageiras, porque a humanidade foi capaz, né, de transitar por isso e passar por esses momentos. Então, eu penso que nesses momentos, né, um pouco caóticos, seja muito importante o cultivo da virtude da prudência. Porque se a gente quer sair por aí, né, mudando as coisas um pouco assim na força, nós vamos cair naquele problema da tirania. Né? E aí já foge um pouco, né, dessa ideia de ideais humanos. Né? Então, se a gente atravessa esse momento com um pouco de consciência, esse momento crítico, né, com um pouco de consciência mais elevada, né, sobre quem somos, para onde nós estamos indo, mais para além, né, dos problemas que a crise apresenta. Eu acho que essa é uma forma, né, de encontrarmos uma saída e literalmente sairmos da crise em algum momento melhores do que quando entramos.
Eu acho que isso seria muito efetivo e saudável, um exercício muito filosófico. Bem, Rafael, você falou um pouquinho sobre sermos exemplo e acho que vai de encontro aí, combina aí com a pergunta do Matheus Braz, que é: acredita que precisamos chegar a mais pessoas com uma filosofia de vida de tamanha ajuda? Acredito que precisamos de estratégias de difusão e de chegar aos demais mais eficientemente. E há melhor forma do que o próprio exemplo, Rafael? Olha, Pedro, com certeza precisamos chegar a mais pessoas, né? O mundo tem sede de tudo isso. Acho que ninguém pode oferecer algo que não tem, né? E se o que nós temos, né, é o nosso exemplo, e isso é o melhor que temos nesse momento, né, eu penso que essa é a melhor solução. As crises talvez elas demorem a passar, e a nossa visão curta, né, de presente e até de futuro não nos permita enxergar, né, muitas vezes, para onde tudo isso caminha, né? Isso sim pode nos trazer algum tipo de angústia, né? Mas, no final das contas, o que temos, né, em nossas mãos, o que temos, o que podemos efetivamente realizar, né, está aqui no agora. E, de novo, é uma época que requer essa prudência, né? Essa estreiteza, uma certa inteligência de como agir. Porque muitos, né, já pereceram na tentativa, né, de construir algo melhor, mas sem as ferramentas adequadas acabaram, quem sabe, desperdiçando. Né? Eu não vou dizer jamais que seus esforços foram inúteis, mas quem sabe desperdiçando oportunidades, né, de transformações reais. Porque transformações reais dentro de nós, isso não há nenhuma circunstância externa ou nenhuma pessoa que possa ser capaz de impedir, né? E essa é uma forma muito genuína de auxiliar, né, nesse momento de tanta pressão, né, que ocorre nos tempos de transformação. À medida que eu realizo, né, um papel de melhor cidadão, né, de um melhor componente dentro de uma sociedade, eu penso que essa forma ela é a mais interessante. Agora, é claro que todo aquele, né, que sente que isso é para si um caminho, né, que tem a chance que quer buscar uma possibilidade, vai encontrar, né, por exemplo, através da filosofia, essa é uma via de acesso a esse tipo de vida, né, pautada em um ideal. Uma filosofia que, claro, que busque, né, como tema central esse sentido, que busque, né, dar um sentido à própria vida, que busque ir nas causas, né, dos problemas. Né? Digamos que uma filosofia primeira, né, uma filosofia das causas, por ser das causas, também vai nos dar uma direção de finalidade. Então, a filosofia, a busca por uma vida filosófica, né, unida ao exemplo que possamos transmitir, eu penso que essa é a melhor forma que a gente tem nesse momento, né, de transmitir um pouco disso. E chegar a mais lugares, a mais pessoas, com certeza. Né? Inclusive, essa atividade do podcast, né, esse movimento da Nova Acrópole de ir até as redes, numa época que a gente não pode, né, estar um com o outro, frente a frente, eu penso que isso é uma contribuição, né, muito válida. E se tivermos contribuições como essas ao redor de todo o mundo, poxa, acho que isso pode fazer um grande bem. Bem, Rafael, então quero te agradecer por participar conosco aqui no nosso podcast. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. Foi um enorme prazer. Se você quiser entrar em contato conosco, pode fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Georges Bizet e chama-se Pequena Suíte Orquestral, Duo, Pequeno Marido e Pequena Esposa.